Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o Hordak da linha Masters of the Universe Origins em sua versão Cartoon Collection da Mattel. Isso mesmo, conseguimos aqui mais um exemplar em sua versão animada que a linha Origins está produzindo. Esse aqui que é um personagem que eu curto pra caramba, que eu gosto demais do Hordak e da Horda do Mal como um todo, né? Mas o Hordak, o seu líder aí, é um personagem que eu curto pra caramba. E tô muito feliz aqui de estar fazendo esse vídeo, especialmente desse personagem aqui. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui da sua cartela. É a cartela que a gente já está acostumado da linha Origins desde o comecinho, só que desde que a linha Cartoon começou, a gente tinha algumas diferenças, a começar aqui pelo logo He-Man and the Masters of the Universe, que é o logo da animação clássica. Porém aqui, apesar de termos o castelo de Grayskull ao fundo, temos aqui algumas chamas, uns monstros voando e a imagem do próprio Hordak aqui ao fundo, demonstrando talvez uma invasão da Horda a Eternia, não é? Temos também aqui um logo holográfico aqui metalizado de 40 anos de She-Ra, afinal aqui em 2025 nós estamos comemorando 40 anos da criação da personagem e também da sua animação clássica. E aqui, além da figura no blister, adesivinho da Cartoon Collection, como sempre nós temos aqui a mini comic ao fundo. Quando a gente vira, a gente tem uma arte como sempre muito legal. Aqui está fazendo referência, como todos os personagens da Cartoon, a um episódio em específico. Aqui a gente está vendo como é a versão norte-americana dessa figura aqui, então a gente tem o texto e tudo mais, e aqui a gente vê a qual episódio pertence, que é Loki Lends a Hand. É um episódio, se vocês se lembrarem, que o Hordak usa esse dispositivo aqui de parar o tempo, de congelar o tempo, congela os rebeldes, e o Loki, que pra gente aqui no Brasil é o Geninho, vai procurar ajuda em Eternia, e o He-Man vem ajudar o pessoal da Aliança Rebelde. Quando a gente desce aqui, a gente tem algumas características do próprio Hordak, como é que ele segura aqui o seu dispositivo de congelar o tempo, como é que ele se move, além do checklist, um pouquinho mais à direita, das figuras que compõem essa Wave Cartoon aqui, né? Nós temos o Multifaces, o próprio Hordak e o Triclope. Parte de baixo, questões legais e de segurança da própria Mattel aqui, atestando e garantindo a qualidade dessa figura. Então, com tudo isso colocado, vamos abrir então esse Hordak e ver como é que ele ficou em sua versão Cartoon Origins. Então, bora lá! Com a embalagem aberta, a gente já pega aqui a mini comic, que é a versão norte-americana, então por isso a gente consegue ler a historinha aqui. A gente tem balões de texto para a gente entender a história, e o que eu achei bem interessante aqui, como a gente vê na capa, aqui é a parte 2 da invasão da Horda, então realmente a Horda está invadindo Eternia aqui, e a gente nota aqui uma grande mescla de conceitos. Obviamente o foco aqui é para ser dos personagens em suas versões animadas. A gente nota aqui que o Hordak está azul, o Pavoroso aqui é a sua versão do desenho animado, o Arqueiro, a She-Ra, a Felina também, mas a gente nota aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, conta aqui que o Hordak estava preso em Despondos, naquela dimensão paralela, e aqui ele está cinza, ou seja, era o Hordak vintage, né? A versão da figura vintage dele. E aí ele é libertado e a gente vê outros conceitos aqui, como o Night Stalker aqui, então o Triclope cavalgando o Night Stalker. Eles usam o Slime Pit contra ele para controlá-lo, então a gente tem aqui versões animadas também do Modulok, do Sanguessuga, mas aqui a gente nota então algum conceito também da linha vintage original, com o próprio Slime Pit. A Zona do Medo aqui ao fundo é do playset original da linha vintage também. Então ficou interessante essa grande mescla aqui de conceitos, e a gente vê outros personagens aqui que eram recorrentes na animação clássica. Aqui a gente nota, por exemplo, que a Montanha da Serpente é a Montanha da Serpente também da linha vintage, né? O playset que a gente tinha na linha vintage original. Ficou interessante essa mescla aqui. A gente tem aqui o checklist das figuras dessa Wave aqui mais uma vez, e como sempre a gente tem aqui também o manualzinho mostrando aqui as partes que você pode desmontar, né? Então essas partes que estão escurecidas são as que você pode soltar aqui, destacar para montar outro personagem, fazer aí algumas trocas se você assim o desejar.
E prontinho, aqui está ele, o nosso impiedoso senhor da Horda do Mal, já livre da sua embalagem para a gente ver os seus detalhes. Como sempre, a gente começa falando aqui da altura da figura. Ele passa um pouquinho dos 15 centímetros aqui, se você considerar que o topo do capuz dele, nessa parte que fica por trás da cabeça, e deixa ele um pouquinho mais alto, porque a cabeça em si está no tamanho normal aí dos Motuorbs, que a gente já conhece há bastante tempo, não é verdade? E aqui também não tem muita novidade não. O corpo a gente nota aqui que é o corpo dos Origins, que a gente já viu várias vezes, né? A gente nota aqui os braços da figura, os braceletes. Esses braceletes a gente viu no He-Man, por exemplo, em outros personagens que também tinham esse tipo de bracelete. Aqui o quadril também é o mesmo, aquele que não tem as pedras, né? Bem simples aí do padrão da animação da Filmation. As pernas aqui são as mesmas. Únicas diferenças aqui, nós temos basicamente a bota e os pés aqui são diferentes, né? O Hordak tinha esse pé meio de pato aqui, né, com uma parte atrás aqui também, era esse pé achatado dele aqui bem diferente. Além disso, nós temos aqui, obviamente, o seu colete. Ele é uma parte solta, ele não é da escultura, então não tem um torso novo aqui. A gente pode destacar aqui e a gente vai notar que é o torso já comum aí da linha Cartoon Collection, que a gente já viu. Ele é um pouquinho mais esguio do que a gente tinha antes na linha Origins, mas ele é um pouquinho mais alto também, o que, junto com as pernas que não ficam tão flexionadas, deixa realmente as figuras da Cartoon Collection um pouquinho mais altas. Uma coisa que a gente nota aqui também é que a cabeça é totalmente livre, diferente do Hordak da linha Origins, o que saiu primeiro, que o capuz era preso à cabeça, então você virava o capuz junto com a cabeça. Aqui não. Aqui você pode retirar a cabeça e aí tirar, e a gente nota aqui o seu colete já totalmente livre, né? Então o capuz aqui faz parte da construção do colete, que eu achei bem interessante, bem legal. Eu achei aqui até que o logo da Horda, o símbolo do morcego que a Horda possui, ele tá um pouquinho diferente do que a gente tinha na Filmation. Ele tá parecido, não tá igual o das figuras vintage mesmo, mas ele tá um pouquinho diferente, eu achei, né? Eu achei que ele poderia estar um pouquinho mais idêntico aí ao que a gente tinha na animação, que era mais simples. Eu acho até que ele tem mais detalhes do que ele poderia ter, como os detalhes aqui das asas do morcego. A pintura tá bonita. O que a gente tem de pintura nele aqui? A gente tem aqui no símbolo da Horda, nós temos aqui todo cinza. Esse coletinho é todo preto e temos aqui pintura cinza nos ossos que compõem aqui o capuz e essa parte ao redor dos braços. Faltou pintura aqui dos lados, se eu não estou enganado, o Hordak tinha aqui também tudo cinza, nessa parte que ligava a parte da frente com a parte de trás do seu colete, e aqui deixaram preto, não sei porquê. E aqui também na sua botinha também tem detalhe cinza pintado aqui, mas o pé dele tinha pintura cinza também no desenho animado. Aqui deixaram todo preto. Mas é interessante, ainda assim tá uma boa construção do personagem aí que a gente tinha no desenho animado. Aqui na sua braçadeira, ela é removível, então não faz parte de escultura, o que é legal aí também, se você quiser utilizar aí em outros personagens, né? Se você quiser deixar um outro personagem da Horda aí, ou colocar no Hordak da Origins, aí você fica a seu critério aí como você gostaria de brincar. E a gente chega aqui ao ponto mais alto da figura, que é a sua cabeça. Olha só que escultura legal desse Hordak aqui. Primeiro que eu já gostei dele estar com a boca aberta aqui, meio dando risada, né? Aquela risada maléfica dele assim, que era bem o que a gente via no Hordak do desenho animado da Filmation. Ele era até meio engraçado às vezes, mas aqui ele tinha essa gargalhada aí quando ele ia fazer as suas maldades, né? E a gente nota aqui inclusive a pintura aqui dos seus olhos. Olha só que legal aqui. A gente nota aqui a pintura dos dentes, os dentes vermelhos. Isso é característico do Hordak, os olhos vermelhos com a sombra preta ao redor deles e a crista aqui azul, né? Então essa aparência do Hordak aqui era bem característica, e o rosto bem branco mesmo, totalmente pálido aqui, que a gente tinha do personagem no desenho animado. Tá muito bem feita, tá lembrando muito aí o rosto do personagem na animação mesmo, e eu acho que é difícil transcrever. Eu já vi muitas pessoas aí, customizadores, tentando reconstruir a cabeça do Hordak aí para utilizar em outras figuras, até na linha Classics mesmo, e não conseguiam porque não ficava legal. A Mattel tem conseguido transcrever muito bem de forma 3D o que a gente tinha em forma 2D lá no desenho animado.
Então, no saldo geral aqui, eu acho que está uma figura muito bonita e que está transcrevendo bem aí para os padrões da linha Origins aí, da Cartoon, que tem esse reaproveitamento de bases e tal, então eles ficam meio cheinhos ainda, mas mesmo assim está reproduzindo muito bem aí o que a gente via no desenho animado original. Vamos passar aqui para as articulações da figura, com uma figura bem básica também, corpo que a gente já viu várias vezes aí na linha Origins e na Cartoon Collection. Nada de novo aqui, nós temos articulação aqui na cabeça que gira para os lados, pode subir até aqui, até o capuz, que ele é bem flexível aqui, ele não atrapalha tanto aí ele subir a cabeça com o que pode ser alcançado aqui, dada a articulação que a gente tem no pescoço, pode descer bastante. Tem articulação aqui na altura do ombro, que pode subir até aqui, pode girar 360 graus. Temos articulação aqui no cotovelo, aquela simples dos Origins, mas que eu acho que é super eficiente, que além de dobrar, gira o antebraço para os lados. Articulação aqui nos punhos, que gira para os lados, pode subir e pode descer. A gente nota que ele tem as duas mãos fechadas, então você pode segurar os itens com as duas mãos. Ele tem articulação aqui na altura da cintura, articulação aqui no quadril, que pode abrir as pernas bastante até esse ponto, pode ir com a perna para frente até aqui, pode ir com ela para trás até aqui, articulação no joelho que dobra igual a do cotovelo, também simples, mas muito boa, que além de dobrar também permite girar a canela para os lados, corte aqui na bota e aqui no calcanhar, pode descer, pode subir e pode girar aqui para os lados. Muito bom, todas as articulações bastante firmes aqui nessa figura, nesse personagem aqui, então dá para você colocá-lo em várias poses aí, dinâmicas para você tirar fotos, expor da forma que você achar mais interessante. Falando dos acessórios, o único que acompanha a figura é esse aqui, que faz referência àquele respectivo episódio da animação clássica da She-Ra, onde temos aqui aquele dispositivo que congela o tempo, né? Faz o tempo parar, paralisa as pessoas no tempo, e a gente tem aqui do mesmo formato que a gente tinha no desenho animado. Legal que ele tem detalhes de escultura aqui também em cada uma das faces, e também tem aqui o símbolo da Horda, que além de esculpido está pintado, né? Ele tem aqui também uma alça para a figura segurar. Aqui você pode colocar em qualquer uma das mãos do Hordak, já que ele tem as duas mãos preenseis, né? Você pode colocar qualquer uma delas para você fazer então uma simulação do que a gente via no episódio animado, né? Mas falando bem a verdade, esse acessório é legal, mas eu preferiria ver algum outro que fizesse mais sentido com o Hordak, não é verdade? Afinal, a gente poderia ter aqui ou um braço extra, que ele utilizava como braço de canhão, já que a gente via ele fazer isso em vários episódios da animação. Seria legal, já que os braços são removíveis, você poderia simplesmente tirar um braço e colocar o braço de canhão nele. Eu acho que ia ser uma adição bem legal aí à figura. Ou então vir o Pingo, né? O Imp, que também é o seu fiel companheiro aí, a sua mascote lá no desenho animado, estava sempre ao seu lado lá na Sala do Trono. Aqui eu trouxe o Pingo da linha Motu Classics, do Club Grayskull. A gente nota aqui que ele é bem bonitinho, olha só que legal. Aqui obviamente ele tem bastante detalhe, porque era uma linha mais premium, mas a gente nota aqui, olha que legal. Aí ele é até móvel aqui, ele mexe a cabecinha e tal. Poderiam ter reutilizado esse molde aqui, não precisava nem fazer um novo, né? Era só deixar, já que fizeram isso algumas outras vezes na própria linha Origins, mesmo reutilizaram moldes que já tinham desde a linha Vintage, né? Que a gente nota lá naquele pack da Zoar. Poxa vida, será que não tem ainda o molde desse pingozinho aqui? Ia ser bem legal. Imagina deixar os dois um do lado do outro aqui, colocar ele aqui no ombro do Hordak. Poxa vida, ia ser bem interessante. Enfim, veio esse acessório aqui, é legal, faz referência ao episódio da animação, mas eu acho que o Hordak mesmo poderia ter outros acessórios que seriam mais interessantes para o personagem. E chegou aqui agora a nossa hora da comparação, e colocamos lado a lado o Hordak Cartoon Collection da linha Motu Origins junto da sua versão baseada na figura vintage também da linha Origins, para a gente ver aqui o que eles têm de semelhante, o que eles têm de diferente. E tem bastante coisa diferente, não é verdade? A começar aqui pelo tom da pele. Eu já comentei várias vezes o quanto eu curto o Hordak cinza, né? Eu acho ele mais perverso, assim, mais
malvado, mais assustador, nesse aspecto de feiticeiro dele, mas é inegável o quanto que o Hordak azul também é icônico. A gente nota aqui, inclusive, as diferenças das linhas mesmo, cartoon e baseada na figura vintage. Esse aqui é bem mais atarracado, olha só o tamanho da cabeça desse Hordak aqui. Esse aqui é bem mais esguio também, utilizando as bases novas da linha Cartoon. E eu fico muito contente também de ver que eles não reaproveitaram partes desse aqui para construir esse. Eles poderiam muito bem ter pegado os pés desse aqui, ter pegado talvez o colete, fazer um repaint aí e falar que era a versão Cartoon do Hordak, mas não. Fizeram do zero algumas bases aqui, reconstruíram esse colete, essa cabeça aqui, a escultura está muito igual ao do desenho animado, os pés também, ou seja, Mattel aprimorando aí cada vez mais a sua capacidade de recriar os personagens baseados nas suas aparências da animação clássica. E aqui nós temos um comparativo apenas de versões animadas do personagem. Temos os dois Hordaks azuis baseados no desenho clássico da Filmation, que eu tenho aqui na coleção, para a gente ver aqui as suas semelhanças. Esse aqui é o Hordak da linha Moto Origins, é a sua versão Cartoon Collection, e aqui nós temos o Hordak Club Grayskull da Super 7. Club Grayskull era meio que quase que uma Cartoon Collection na época da linha Moto Classics. A Mattel tinha começado a fazer figuras baseadas na animação clássica lá dos anos 80, porém ela parou com a linha e aí a Super 7 deu continuidade e fez figuras muito bonitas. Uma delas é esse Hordak aqui, que eu curto demais, é uma das figuras preferidas aqui da minha coleção, muito bem feito. A gente nota aqui que ele é mais esguio, especialmente comparado com esse aqui, porque esse aqui tem um coletinho por cima de uma base já pré-existente. Aqui recriaram todo um torso, tanto que ele nem tem articulação aqui entre o tórax e o abdômen, mas ficou muito mais aproximado do que a gente tinha na animação mesmo, a começar pelo símbolo da ordem. Entenderam o que eu falei quando eu disse que estava parecido, mas ainda não estava igualzinho, tem mais detalhes até nas asas do morcego. O símbolo da ordem que eu me lembro do desenho animado era desse jeito aqui, a cabecinha do morcego bem lá embaixo, as asas bem para cima, e o que eu comentei com vocês aqui, que também tinha pintura cinza aqui na passagem da parte do peito para as costas. Aqui a Mattel deixou preto. Se tivesse deixado cinza aqui com a pintura igual a que tem dos ossos, esse aqui estaria ainda mais perfeito. São ótimas figuras, eu ainda não consigo decidir qual tem a escultura de face melhor. Estão ambos muito bonitos, representando muito bem aí o personagem que a gente tinha no desenho animado. Eu curti demais aí colocar um do lado do outro aqui para a gente ver o seu comparativo. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do Hordak Cartoon Collection da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Uma figura que eu devo dizer chama muita atenção. Super bem feita, cheia de detalhes, muitíssimo parecida com o que nós tínhamos na animação. Eu acho que para ficar mais perfeita do que ela já está, só se corrigisse esses pequenos pontinhos que eu comentei no decorrer do vídeo aí, especialmente a questão da pintura aqui nos pés e do lado do colete dele, né? Considerando a construção das figuras da linha Cartoon, esse aqui está super bem feito, está muito parecido mesmo com o desenho animado. Figura com certeza recomendadíssima aqui do Classic Edition Toys. Eu aproveitei a oportunidade que ele estava à venda lá na Amazon, peguei ele no Prime Day, que ele teve um descontinho legal, interessante lá, que ele não é dos Cartoon dos mais em conta, mas eu aproveitei que estava lá com desconto, lá com o cupom, peguei ele aí para trazer para a coleção e também para fazer um vídeo dele. Afinal, o Hordak é um personagem que eu curto demais, gosto pra caramba dele. Se vocês sabem, em geral, como eu falei já antes, que eu curto o Hordak cinza, o Hordak da figura vintage original, que parece mais assustador, é o feiticeiro e tal. Porém, é inegável a importância do Hordak azul também, do Hordak da versão animada da Filmation. Afinal, especialmente pra gente aqui no Brasil, que conheceu o personagem no desenho da She-Ra, não é verdade? Então, essa aparência do Hordak também é muito icônica, especialmente para nós. E, além disso,
como eu sempre falo, nessa Cartoon Collection aí, quando a gente era criança, lá na década de 80, se essas figuras aparecessem pra gente, era o que a gente desejava, né? Se o Hordak cinza fosse vendido pela Estrela na época, fosse produzido por ela, todo mundo ia achar meio estranho. Falei, por que o Hordak tá cinza e não azul? Por que a cara dele tá meio amarelada e não branca? Né? Tá meio estranho esse Hordak aí. A gente queria exatamente figuras que fossem parecidas com o desenho animado. E, enfim, a Mattel tá fazendo aí figuras com aparência que muita gente sempre quis, porque para muitas pessoas He-Man é sinônimo de Filmation, não é verdade? Então, com certeza aí recomendo a figura. Se você curtiu, se você achou interessante, vou desejar aí uma boa caçada para você. Não apenas na Amazon tem, mas tem vendedores secundários aí revendendo essa figura, que importaram. Eu, para falar a verdade, não vi essa wave chegando aqui em algumas lojas que estão tentando trazer algumas figuras de fora. Porém, dá para você tentar achar, ele não está impossível não, e ainda não está com preços tão exorbitantes. Dá para você tentar dar uma procurada aí para encontrar um preço mais interessante e que caiba no seu bolso, ok? Vou desejar aí uma boa caçada para você que estará indo atrás desse Hordak aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos vídeos novos de figuras de ação toda semana aqui no canal, na grande maioria reviews e especialmente de Mestres do Universo. Como eu sempre falo, é meio que o carro-chefe aqui do canal. Então, se você curte figuras de ação, se você curte Mestres do Universo, com certeza vai se encontrar aqui no nosso canal. Convido aí para conhecer o nosso conteúdo. E além de se inscrever, vou pedir para deixar um comentário aqui também, compartilhar com seus amigos, deixar um like aqui no nosso vídeo, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, é interessante e que merece ser divulgado dentro da própria plataforma. E também eu fico tendo aí uma resposta de vocês, um feedback para saber se o conteúdo está agradando ou não. Beleza? Conto com a ajuda de todos vocês aí. E é isso. Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!